amigos, muita paz a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui de novo no Canadá, e especificamente na cidade de Toronto, onde nós temos muitos amigos, e é sempre muito bom estar entre amigos. Eu não me sinto aqui numa palestra, mas me sinto no meio de companheiros queridos, inclusive os nossos companheiros de São José do Rio Preto, da cidade vizinha de Catanduva, que vieram de Montreal com um filhinho recém-nascido. Veja que amigo não é coisa fraca, não. Eu queria falar para vocês hoje, como vocês sabem, um tema sobre preconceito. Segundo a definição de Ramelli, preconceito não é simplesmente algo que o ser humano não tem porque, de certa forma, baniu da sua vida. Ramelli diz que preconceito é tudo aquilo que eu acredito, que eu boto fé, que eu tenho uma certeza, não porque vivi, mas porque outro viveu e me disse. Então, preconceito, preconceito, não é algo simplesmente preconceito. Porque quando nós falamos sobre esse termo, nós falamos sobre sexo, preconceito de sexo, preconceito de raças, preconceitos de cor, enfim, preconceitos sociais. Mas, se nós ampliarmos esse conceito no sentido mais amplo, preconceito, repetindo, é tudo aquilo que eu acredito, mas que não vivi, que escutei do outro. E o outro me disse, eu acredito que seja. Então, de certa forma, eu sou preconceituoso e todos vocês são pessoas preconceituosas. E o nosso grande trabalho aqui, na nossa encarnação, na nossa vida, nesse momento no planeta, é nós experienciarmos as coisas a fim de que eu possa cada vez menos ter preconceitos. Preconceitos espinham na nossa intimidade, porque os preconceitos são os grandes promotores da nossa infelicidade. Não nos deixa avançar. O espinho na nossa intimidade inflama, infecciona. E nós podemos usar essa metáfora também para os preconceitos, então, que todos nós o temos. Eles não nos deixam avançar, atravando a nossa caminhada, a nossa felicidade, a nossa maneira de seguir os nossos caminhos. Nós pensamos que os jovens da atualidade não são preconceituosos. Os jovens da atualidade são tão preconceituosos como nós jovens de ontem. Porque, de certa forma, nossos valores, nossas raízes, tudo aquilo que nós não vivenciamos, mas aprendemos com os nossos avós, com os nossos pais, nós temos preconceito. Quando eu digo assim, ela é psicóloga, nós já temos o preconceito do que é psicóloga. E a gente vê a pessoa com aquilo que a gente acha, não aquilo que ela é. Quando eu digo assim, ela é, não sei se aqui teria já uma conceituação, mas ela é funcionária pública. Tem. Nós já temos um perfil pronto. A gente diz assim, ele é homens de negócio, ela é do lar, ele é advogado. Nós já temos uma roupagem para pôr naquele indivíduo. E nós agimos com ele, não por aquilo que ele nos fala e que nós possamos sentir, mas por aquilo que já está pré-estabelecido.
ele tem problemas sexuais, ele tem problemas mentais. Nós já temos um esqueleto, vamos dizer assim, do que é a pessoa segundo os nossos conceitos. Ele é turco, ele é francês, e ele é brasileiro do norte, ele é brasileiro do sul. Vejam vocês, que dentro desse parâmetro, os nossos preconceitos são os mais diversos possíveis. E os preconceitos não deixam eu me realizar comigo mesmo e me realizar com o outro. Então, porque desde a infância eu escutei a minha mãe dizer muitas coisas de mim. Eu sou o que minha mãe disse. Eu não sou o que eu sou. Se sua mãe usou muito com você a palavra, você é burrinho menino. Você é burrinho menino. Você é burrinho menino. Você nasce com o preconceito que você é burrinho. E você não deslancha. Você não vai. Veja que a nossa vida é repleta de preconceitos. E veja, o autoconhecimento faz com que eu me sinta, me veja, me observe, para saber quem eu sou. Porque eu não sou o que os outros disseram. Eu não sou o que eu penso que eu sou o que sinto. Eu não sou o que o outro disse, eu não sou o que eu penso, eu não sou o que eu penso que eu sou o que eu sinto. Então, os nossos sentimentos, eles nos dizem muito a respeito de quem somos. Se eu não presto atenção nos meus sentimentos e emoções, eu não sei quem eu sou. Tudo bem, eu sou filho de fulano, de ciclano, eu tenho essas raízes, eu tenho esses costumes. Mas se nós somos muçulmanos, se nós somos chilenos, nós temos valores diferentes, observações diferentes, porque crianças francesas aprendem coisas diferentes de crianças inglesas. Por mais que esteja junto, país esperto, são culturas diferentes, são desamores diferentes, ou amores diferentes, podemos dizer assim, mas pensamos diferente. Então vejam que dentro desse panorama, nós somos movidos pelos preconceitos. Quando chega alguém na casa espírita, assim, quem é você? De onde você veio? O que você faz? O que você trabalha? Já temos um perfil pronto. Preconceituoso. E dentro daquilo, você trata o indivíduo por aquilo que ele diz que ele é. Não, por aquilo que ele diz que é, mas que você pensa que aquilo você é. É confuso, não? Está ficando entendível? Eu tenho aqui umas palavras de Buda que elas demonstram muito o que é preconceito. Então Buda dizia o seguinte, não está em inglês. Não acredite em qualquer coisa simplesmente porque você escutou. Não acredite em qualquer coisa simplesmente porque foi dito e divulgado por muitos. Não acredite em qualquer coisa simplesmente porque foi encontrado escrito em seus livros religiosos. Não acredite em qualquer coisa meramente na autoridade dos seus professores e anciões. Não acredite em tradições, porque elas foram passadas de modo acanhado por gerações e gerações e gerações. Mas, após a observação e análise, quando você descobre que qualquer coisa concorda com a razão e nos conduz ao bem e ao benefício de todos, então aceite e vive para isso. Vocês precisam analisar o que eu digo hoje. Porque senão vocês vão sair aqui com coisas pré-estabelecidas, preconceituosas. O Kiko disse. Analisem o que eu disse, porque a doutrina espírita é uma doutrina de fé raciocinada. Analise o que eu disse. Veja se tem senso, se faz bem para todos, se é uma coisa que tem um valor ético.
E aí vocês aceitem ou não aceitem. Ou se não, sai por aquela porta e deixa tudo para trás. Está muito depressa, João? Claro. Eu acho isso fantástico. Escrito há muito tempo antes de Jesus. Então, ter preconceitos é, pois, assimilar as coisas com julgamento pré-estabelecido, fundamentado na opinião dos outros. Porque nosso quadro de valores, por nosso quadro de valores ter sido adquirido de forma não vivencial, é que o nosso mundo íntimo está repleto de preconceitos e o nosso nível ético encontra-se distante da realidade. Eu vivo distante da realidade. Nada pior que você viver fora, ou sem chão, sem os pés fincados no chão. A pessoa alienada é a pessoa que vive fora da realidade. Eu posso morar com meus pais anos e anos e não saber quem são meus pais. Eu posso me casar, acordar e dormir com uma pessoa durante anos. Eu posso estar dormindo com o inimigo e não descobrir ainda. Veja o que é você pré-estabelecer uma coisa. Ela é assim, ele é assim. Eu sei que ele é assim, porque eu escutei falar. Você vivenciou aquilo, você auscultou, sabe, auscultar, do verbo auscultar o coração, auscultou aquilo. Se fulano veio e me disse isso da ciclano, você é, nossa, mas que pessoa nojenta. Será verdade? Você auscultou aquilo? Aquilo faz sentido para você? Por quê? Por que você concordou? Por que você autografou embaixo? Por que você assinou embaixo aquilo? Você pode estar comprando uma ideia errada de alguém. Se esse advogado é excelente, Kiko. Aí você vai no advogado. E ele não é excelente para você. Aí você escuta o outro. Eu acho que a gente deve escutar o outro, mas quando for falar com a pessoa, nós devemos auscultar, sentir a outra pessoa. Nós perdemos esse sentido do sentir. Veja que quando teve tsunami lá naquelas ilhas, os animais usaram o seu sentido, todos subiram para as alturas. Inclusive os que estavam no zoológico, arrebentaram tudo e subiram. E nós ficamos brincando na areia. E de frente ao computador, dentro do hotel Beira-Mar. Veja, porque nós perdemos o sentido das coisas. Nós não temos o sentir. Esse sentido que é o sentir, ele não faz parte mais de nós seres humanos. A gente tem 5 sentidos. E quando tem o 6º, a gente não acha que é o sentir, a gente acha que é mediunidade. E a gente quer desenvolver mediunidade. Mas não é mediunidade, é também a mediunidade. Mas esse sentir, esse 6º sentido, o meu relacionamento com as pessoas. Por que eu me relaciono com as pessoas? Veja, Jesus tinha um sentido. Alguém tocou em mim. Alguém tocou em mim. De mim saiu uma virtude. A mulher hemorroísa lhe tocou pelas costas e lhe segurou. Mas Jesus teve o sentido de senti-la.
A gente pode chamar isso de mediunidade, mas isso é um sentir. Alguém apresentou para Jesus uma moeda. Senhor, nós devemos pagar para César tributo. Ele sentiu que as pessoas queriam prová-lo. E disse o quê? Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Porque ele usou o sentir. Nós usamos. A gente fala. Depois de um mês, de uma semana, a gente viu que falou besteira. Fala sem parar. Não escuta. Não sente. Não ausculta. Então a nossa casa mental é repleta de preconceitos e muito vazia de conceitos nossos. Por que é mais fácil a gente pegar preconceito? Porque a gente não precisa viver. Quando você não precisa viver, é mais fácil. O que você acha? O que você pensa? Mas fulano disse que isso. Beltrano disse isso. Você não vive. Você clona. Você faz um xerox do outro. Por isso que Jung dizia que nós não somos originais, nós somos cópias. Nós somos cópias. Nós somos cópias. Até os nossos problemas é cópia. Eu vejo que os problemas das pessoas na Suíça, na Casa Espírita, são os mesmos daqui. As mesmas incidências, as mesmas trombas. Os mesmos trombas fica sentido, né? O mesmo melindre, igual. Nós somos iguais. E nós temos uma facilidade em perpetuarmos-nos na igualdade. E somos desiguais, porque ninguém é igual ao outro. Cada um foi criado de uma forma única para dar um recado único no planeta. Mas se o outro está dando um recado e está dando certo, a gente já vai atrás do outro e quer fazer igual. Quando não critica, isso chama inveja. Ele está fazendo dar certo? Fazer. Mas aquilo é a missão do outro, aquilo é a obrigação do outro. O que acontece conosco? Quando a gente faz o que sente, o que quer, você é um sucesso. Quando você faz o que o outro está fazendo e copia o outro, você é um fracasso. Nada dá certo para mim. Claro, cópia. Para mim nada dá certo. É claro, Xerox. Você está perpetuando o que você está vendo. Você não está vivendo, você não está sentindo. Estou me fazendo entender? Isso se chama reforma íntima, transformação moral. Se perceber como se é e mudar. Não para virar santo, para ser feliz. Que teve muitos santos que morreram infelizes. E uma vez que deu Chico Xavier, que muitos santos que a gente adora no altar, hoje está dançando nas boates. Reencarnado. Ele disse isso e eu escutei. Você está orando para o santo no altar e ele está dançando na boate reencarnado. E repito, eu não escutei ninguém me dizer, eu escutei o Chico dizer isso. Porque a minha cidade era muito pertinho de Uberaba. E sempre que eu tinha oportunidade, estava lá. Então vejam vocês, como nós somos... Vocês se sentem pessoas complicadas? Não, né? Os outros são, né? Os nossos vizinhos são complicados, né? As pessoas do nosso centro espírita são gente complicada. A gente, nós somos uns amores. A gente nem sabe o que
está reencarnado, né? A gente veio por descuido da providência, se caiu de paraquedas no planeta Terra. E aí está em Toronto para ajudar os canadenses. Materialistas. E a gente é espiritualista, descomplicado, e a gente nem anda, a gente levita. Coitado dos canadenses, né? Coitado mesmo. Então vejam vocês, eu sou um pouco sarcástico também, sabe? Mas é bom para que a gente entenda a nossa posição, porque nós achamos que o outro é complicado e a gente não. Nós somos complicados, meus amigos. Quando alguém diz para você, você é complicado, você aceite isso. E repense. Se você já pensou, repense. Se não repensou, pense, para depois repensar. Porque nós somos pessoas complicadas, cheias de valores que não são nossos, de ideias que não são nossas. Então, nós vamos na média ainda dizer que nossa concepção ético-moral está baseada na noção adquirida em nossas experiências domésticas, sociais, religiosas, das quais nos servimos para emitir opiniões ou pontos de vista, a fim de harmonizarmos e guardarmos tudo aquilo em que acreditamos como sendo verdades absolutas. Deu para entender? Então vejam vocês, a gente, das quais nos servem para emitir opiniões e pontos de vista, a fim de harmonizarmos e guardarmos tudo aquilo em que acreditamos como sendo verdades absolutas. Então nós temos no fundo de nós mesmos valores sagrados que ninguém mexe e nem mesmo eu. Em outras palavras, como forma de defender e proteger nossos valores sagrados, isto é, nossas aquisições mais fortes e poderosas, que nos servem como forma de sustentação. Se eu mexo num defeito meu muito grande, eu posso me desestruturar completamente. Por isso que é difícil fazer reforma íntima e entrar em contato com as suas coisas íntimas. Se eu mexo num valor sagrado, numa verdade absoluta minha, me abre o chão. Eu caio em depressão. Ou não. Mas veja como que não é tão fácil assim. Está difícil. Estou me fazendo entender. Eu vejo algumas pessoas que fazem assim, que é sobrancelha. Será que são míopes? Então veja. Toda opinião e juízo que desenvolvemos no presente está intimamente ligado a fatos antecedentes. Tudo que eu julgo, tudo que eu determino, o meu juízo interno, o meu parecer interno das coisas, está tudo preso a coisas antecedentes que eu aprendi. Então, de certa forma, nós vemos aqui uma verdade absoluta, um valor sagrado, representado por essa bolinha azul. Isso é uma reação em cadeia. Toda a minha estrutura íntima, ela vai se multiplicando, se estabelecendo em cima de uma verdade absoluta. O ponto azul representa nossas crenças e valores mais importantes, existentes na malha da nossa casa mental. Quando esse ponto azul é desfeito ou renovado, tende a desmanchar os outros pontos amarelos subsequentes, como numa reação em cadeia. Entendeu? Efeito dominó. Quando eu mexo em algo absoluto meu, então o que acontece?
acontece, é uma reação em cadeia, que vocês sabem muito bem o que é, e aqui tem uma representação super legal. Veja só, toda a nossa estrutura e os nossos valores sagrados aqui. Se eu mexo num valor sagrado aqui a respeito da sexualidade, e se eu renovo isso, muita coisa aqui em cima tem que ser reestruturada. Se eu, a respeito de família, se eu mexo no meu conceito a respeito de família, tudo tem que ser reestruturado lá para cima. E assim, consequentemente, a respeito de religião, por exemplo, tem algumas pessoas assim, quem muda de religião não tem salvação. Eu vi isso daí? Não. Veja só, se você acredita nisso, você não muda jamais de religião. Porque a salvação é um valor sagrado seu. Quem não quer ser salvo? Mesmo quem não acredita em Deus, quer ser salvo. Dá para entender? É que nem café de graça, eu não quero tomar, mas se é de graça eu tomo. Então, você não pode acreditar em Deus, mas se você não acredita em Deus, mesmo assim você quer ser salvo. No via das dúvidas, eu quero ser salvo. Deus não existe, mas se existir, eu quero ser salvo. Então veja, casamento, nossa profissão, enfim, uma série de valores sagrados a respeito de coisas importantes nossas estão estabelecidos aqui. Se isso daqui foi feito à base de preconceito, estamos no bico. O que é para você sexo? Como você vê sexo? Mesmo as pessoas que fazem sexo são preconceituosas a respeito de sexo. Eu conheço mães de 7 filhos que nunca sentiram orgasmo. E quieta. O marido nunca soube. Ele pensa que é o bonitão. Sim. Mas as pessoas vêm confessar, vêm contar, vêm se abrir. O que ela pensa de sexo? Veja, quando nós somos pequenininhos, se muitas vezes você chega na sala, você é muito pequenininho, tem visita, e você põe a mão no seu órgão, a mão no seu pipi, e a mãe vê e diz assim para você: deixa de ser sem vergonha, menino nojento, tira a mão daí. Pronto, o teu conceito de sexo já começa a deturpar e é um preconceito. Toda vez que você usa o sexo, você sem vergonha e nojento. Não explicitamente, mas lá dentro, chamado os ecos do passado, mamãe fala, mamãe bondosa, madrasta. Mas a mãe não fala por mal, ela fala porque não sabe falar melhor, ensinar melhor. Mas vejam, vocês estão percebendo como nós temos uma série de coisinhas que nós precisamos repensar o que é? Veja só, uma pessoa que tem um conflito sexual, uma pessoa que tem dúvidas cruéis da sua sexualidade, o que ela aprendeu a respeito do vizinho, como vizinho, como amiguinho na escola? Ela passa uma vida inteira escondida na sua sexualidade, na demonstração da sexualidade. E aqui não estou me referindo só à homossexualidade, não, mas da sua sexualidade, porque seus conceitos foram deturpados. Veja, isso são preconceitos. Família, o que você pensa sobre família?
pensa sobre família? O que você pensa sobre mãe, sobre pai? Mãe é sagrada. Não é mãe que não é sagrada? Será que mamãe é sagrada? Todo mundo pode me decepcionar, menos mamãe. Veja, são valores. Mãe não tem sexo. Você sabia? Você é sexuado, Maravilha. Vejam vocês, como nós temos uma série de coisas. Qual é a nossa religião? Como é seu Deus? O seu Deus demonstra quem é você. Como você acredita em Deus? Deus é justo. Deus é justo. Olha o dedo. Que o dedo de Deus não caia sobre você. Que Deus você acredita? Os indianos acreditam em deuses que não são homens nem mulheres. São muitos enfeitados. Tem anéis até nos dedos dos pés. O nosso Deus é judaico-cristão. Nosso Deus é homem, barbudo. Mas eu não acredito nesse Deus, mas porque eu sei que eu sou espírita e eu acredito que Deus é a inteligência primeira causa, é a inteligência suprema causa primeira de todas as coisas. Questão número 1 do livro dos Espíritos. Será que isso não é só periférico? Quando você acredita que você está sofrendo algo por culpa do karma, quem está lhe castigando? É você mesmo, mas tem uma lei criada para isso. E não foi você que criou. É uma lei divina que castiga você. Não é? Ou não é? Ensina, mas você está renovada. Mas para a maioria de nós, o que eu fiz para estar sofrendo isso? Meu Deus, com as nossas expressões. Será que eu tirei pedra na cruz? Ainda no fundo, os nossos valores sagrados aqui embaixo determinam aquilo que a gente pensa a respeito das coisas. Então, como é que é teu Deus? Como é teu casamento? Como é que é a tua viuvez? Eu contei lá em Montreal, uma viúva que me procurou e disse assim, que estou viúva há tempos, há anos, e não sinto mais nada, já sublimei o sexo. Falei, que bom, que ótimo. Mas, Kiko, tem um obsessor que me persegue. Sempre tem um obsessor para levar a culpa. Porque a gente não tem culpa. Quem tem culpa? O obsessor. Ele me persegue, ele me aparece aos pés da minha cama toda noite. E não é feio o que é o obsessor lindo. Ele aparece aos pés da minha cama sem camisa, me olhando com aquela cara de obsessor. Você sabe como é que é, né? Você. Veja só. A tua carência faz com que você tenha uma miragem. Pela sua sede de água, você vê um lago no deserto, um oásis no deserto. Veja só, por quê? Como é viúva? A viúva tem que ficar quietinha. Não estou dizendo, eu não acredito nisso. Mas os nossos valores é assim. Eu vejo lá na nossa cidade, que é uma cidade pequenininha, alguma viúva que começa a namorar, o povo ferve. Imagina essa viúva namorando. Em vez de fazer... Antes era divorciada, agora é viúva. Em vez de estar fazendo tricô e
verdade. Porque nós temos esses valores. E a gente precisa repensar nessas coisas de família. Como que são meus irmãos? O que meu irmão deve fazer? O que meu pai deve fazer? Então vejam vocês, a profissão, existem profissões masculinas, profissões femininas. Eu sei que não existe mais isso, mas durante muito tempo existiu. E isso ainda borbulha na nossa intimidade. Então veja, nós não vemos as coisas como elas são, nós vemos as coisas como nós somos. Dá para entender? Nós vemos as coisas não como elas são, nós vemos as coisas como nós somos. Nós temos uma lente que é nossa, com a coloração nossa, e eu olho o mundo e vejo o mundo como é o meu mundo. Se nós nos conscientizássemos disso, metade dos nossos problemas de relacionamento em qualquer lugar diminuiriam muito, 70%. Porque eu sei que a lente do outro é diferente da minha. E eu devo aceitar o outro como o outro deve me aceitar. Não, mas você está errado. Como você diz para alguém isso? Como você diz para alguém isso? Você não sabe o que você está fazendo. Isso é desrespeitar o outro. Quando você fala mal dos amigos de uma pessoa, você sabia que você está falando mal da pessoa, para ela mesma? Porque os nossos amigos é o nosso círculo das pessoas que nós atraímos com a nossa lente interna. Se eu fosse, seus amigos não prestam, minha filha, você está dizendo para a sua filha, você não presta. Como você diz isso? Você pode usar, assim, muitas vezes, eu tinha uma senhora, muito amiga nossa, que o marido bebia muito. Ela dizia assim, meu marido é bom, os amigos não prestam. Mas eu sei que ela estava falando do marido também. Porque os meus amigos do meu marido o levam para a bebida. Ninguém leva ninguém para nada. A gente vai para o que quer. E quando não vai de imediato, mas quer ir, vai depois. Mas vai. Mesmo que desse o Papa, o Bispo e o Chico Xavier, você vai. Não encafifa, porque você encafifou, dá para entender que tem cafifa? Você. Não. Seu problema é seu. Traduza. Se você cismar com algo, você vai fazer e vai fazer. Mesmo que não der certo, mas você vai fazer. A gente encafifa com alguém a vida inteira. E tem que ser aquele. O mundo tem 7 bilhões de pessoas, mas é aqui. E ainda inventa essa questão da alma gêmea, que não existe. Sinto nos informar. O Espiritismo nos diz que não existe os pares eternos. As almas gêmeas. Você ajudou a gêmea? Crachou a alma gêmea? Já, que bom. Se as pessoas dizem assim, Kiko, achei minha alma gêmea, que bom. Nós vamos casar, já compramos as nossas coisinhas. Que bom, nossas coisinhas é a cama e o guarda-roupa. Depois, né? E aí, cara, depois de 6 meses me procuro de novo, que não era minha alma gêmea. Era meu karma, sabe? E eu não tinha notado, eu não tinha percebido. Mas veja, dos dois modos, você não assume responsabilidade pela sua escolha. Ou é alma gêmea, foi Deus que criou. Se é karma, também não é culpa minha, é de resgate do passado. Parece que é uma coisa que eu não tenho nada a ver com isso.
Não, você não tem autorresponsabilidade. Você assim, eu escolhi essa pessoa, mas ela não era o que eu pensava que fosse. Pronto. Não quero mais. Mas como você não quer? Depois de tudo que nós fizemos, depois de todos os almoços e jantas, você não quer mais? Não, não quero. Ah, mas não pode. Eu não acredito que você está fazendo isso comigo. Geralmente a gente não fala comigo, a gente fala com o seu pai. E seu pai fala com a sua mãe. Veja, conceitos. O que é casamento? O que é escolha? Escolher eu tenho que ficar. Escolher errado, mas tem que ficar. Não consigo me separar. Mesmo que eu não sinto mais nada, mas eu não consigo me separar. Eu vou ficar junto até o fim dos tempos. Então veja, a gente leva essas coisas, elas parecem que são engraçadas, mas quando elas vêm na porta da nossa vida, acontecem na nossa vida, é doloroso. Mas o que nos faz sofrer são os preconceitos. São espinhos da nossa intimidade. Nós temos que repensá-los. Então, quando você... O que eu penso a respeito do sexo? Verbaliza para alguém. Não tenha vergonha. A pessoa pode te ajudar. Pitágoras dizia assim, não posso levar a tua cruz, mas posso ajudar a levantá-la. Ninguém pode levar a sua cruz, mas as pessoas podem ajudar a levantá-la. Então veja, o que é preconceito? São essas dores que nós temos. Einstein dizia isso daí, e ele sabe bem por quê. É mais fácil desintegrar um átomo do que acabar com o preconceito. E ele, como judeu, pensaria o que era preconceito. E é difícil. É um trabalho difícil. Negro tem preconceito, sabia? Branco tem preconceito. Estou falando de raça. Índio tem preconceito, raça amarela. Todos nós somos seres preconceituosos. Outro dia encontrei uma moça, assim, eu não me conformo que eu tenho minha luta é a luta do zumbi. A luta do zumbi? O que é isso? Falei assim, meu tataravô era escravo e ele era zumbi, ele participava de uma colônia de escravos que fugiram, que moravam nesse tipo de aldeia, de cidade. Tem o quilombo de Palmares também, mas existia também o zumbi. Vejam vocês, a pessoa, o tataravô foi escravo. E ela está na luta ainda do tataravô, está sentindo as dores do tataravô. Os conceitos de escravidão, há 300 anos atrás, 200 anos atrás, eram completamente diferentes dos nossos conceitos hoje em dia. Hoje a gente tem uma visão apurada a respeito dos direitos humanos. Mas há 400 anos atrás, 300 anos atrás, nós não os tínhamos. Nós não tínhamos esses conceitos todos, essa postura toda. Há 100 anos atrás, 150 anos atrás, todas as pessoas tinham uma postura assim. Quem não anda de chapéu e de terno, e a dama que não anda de guarda-chuva e de chapéu e luvas, não é uma pessoa direita. É uma pessoa alheia à sociedade. Veja hoje, quem anda de chapéu, sombrinha e luva, a não ser no Canadá que se anda de luva. As prostitutas, na época das nossas avós e bisavós, não usavam calças compridas. Nem as prostitutas.
Tinha um vizinho de casa, Sandra, e ele dizia o seguinte, que ele era assim, já tinha 90 anos, bons tempos atrás, ele disse assim, que ele sentava na sarjeta das calçadas para ver as moças levantarem a saia para subir no bonde. Então ele viu que é canela. Hoje em dia a gente vê o esôfago. Quem vai numa praia vê esôfago. E nem por isso são pessoas que são nossas filhas, nossas irmãs. Tudo bem. Hoje nós usamos calças compridas tão justas que o perispírito não entra. O perispírito fica para fora. E quem liga, quem olha, e quem se prende por isso. Veja que alguns conceitos nossos, alguns valores nossos morreram. Veja que o tempo vem e o tempo renova as coisas. Mas muitas mulheres se renovaram muito antes das mulheres de hoje. Se emanciparam antes. Muitos homens se emanciparam antes. Então veja, na realidade nós precisamos fazer esse trabalho conosco mesmo. Eu não quero água não, obrigado. Tendências ou pensamentos julgadores estão sedimentados em nossa memória profunda. São subprodutos de uma série de conhecimentos que adquirimos na idade infantil e também através das vivências pregressas. Obrigado. Então vejam vocês, nós também trazemos de vidas passadas determinados comportamentos. Isso se chama karma. Quando você traz uma coisa de uma vida para outra. Veja o comportamento de uma pessoa inflexível. Tem pessoas que são inflexíveis. Não mudam nunca. Só elas têm razão. Se ela foi assim na vida passada, ela tem uma grande tendência de nessa vida ser assim. Elas têm uma grande tendência a ser assim. Tem pessoas que sabem tudo. Pelo amor de Deus. Como é difícil. Eu tenho uma amiga que sabe tudo. E eu pus o nome no meu GPS de Meire. E ela que não sabe, ela está lá no Brasil, por isso que eu conto isso aqui no Canadá. Mas o meu GPS, quando não funciona, eu vou assim, Meire, mas você sabe tudo, o que é que você está fazendo comigo? Ela sabe tudo. E ela só se escuta. Ela não escuta ninguém. Você chora para ela uma série de coisas. Passa um minuto, ela entra no assunto dela. Conhece gente assim? Aí você espera mais um pouquinho, aí você conta de novo todo o seu problema. Você quer que ela lhe escuta. Passa um minuto, ela entra no assunto dela. Veja que são pequenos detalhes na nossa vida que eles passam e a gente não percebe. Isso você precisa mudar. Porque nós ficamos pessoas intragáveis. A sociedade, ou seja, a nossa sociedade familiar, não nos aceita. Aceita ou não aceita? Pessoas que falam a mesma coisa sempre. E ela vai chegando e você fala, lá vem ela. Os mesmos problemas. Na casa espírita, então, é fantástico. Tem pessoas que eu conheço há anos que vêm com o mesmo problema há anos. Bastava tomar uma atitude, mudava tudo, mas não toma atitude nunca. Uma atitude que tomasse muda tudo, mas não toma atitude. Sempre a reclamação, os estudos precisam me ajudar. O que será que eu tenho? Eu tenho uma azia, porque aí vai dando tudo, vai dando azia da África, Ásia, Oceania, dá tudo.
Porque a pessoa começa primeiro o problema interno, depois é que se materializa. Então veja, vivências pregressas. Nós trazemos problemas do passado. Mas não são problemas que nós não podemos mudar. Nós podemos mudar. Deixe o passado passar. Mude, se renove. Mas aí eu não mudo por causa do passado. Você muda porque você não quer. Escuta o que o outro te diz. Alguém reclama sempre para você, sempre dos mesmos problemas. Escute-o pelo amor de Deus. Ele está vendo. E obviamente também alguém te diz, e vice-versa. Essa é a finalidade, nós vivemos em comunidade. A fulana não gosta de mim. Ele está te dando uma dica para você mudar. O que é que ele fala sempre para você? Mentalidade é a capacidade intelectual, ou seja, o conjunto de valores, costumes, hábitos e disposições psíquicas de um indivíduo. São registros profundos situados no corpo espiritual, raízes do nosso modo de agir e de pensar, acumulado na noite dos tempos. No livro Renovando. Raízes do nosso modo de agir. Nós temos comportamentos, atitudes e maneiras de agir que nós não sabemos porque os temos. Você não quer ter mais, mas você tem. Não quero mais ser assim, mas é. Não quer mais fazer assim, mas faz. Está dando para entender? Está cansativo? Se tiver também, não posso fazer nada. Porque é a única maneira que eu sei, né? Então vejam vocês aqui, meus amigos, que a nossa mentalidade, ela é como se fosse um quebra-cabeça. Ela se justapõe. A tua crença, a tua mentalidade cultural, ela não pode ser diferente da tua mentalidade social, nem a tua mentalidade racial, nem a tua mentalidade conjugal. Enfim, uma completa a outra. Se uma desmorona e muda, consequentemente, como lá mostrei para vocês anteriormente, muda tudo. Sabe quando você entra em crise? A maior bênção que a gente pode ter na vida é quando entra em crise. Vocês sabiam? E quando você entra em crise, você toma passe, para tirar a crise, para sair da crise. A crise está te beneficiando. Mude. Você é o obsessor que está me atormentando. Não é, bem, o obsessor. É uma crise existencial. Algo está mudando em você. Você fica desestruturada. E quando nós ficamos desestruturados, a gente tem medo. A gente tem angústia. A gente só quer dormir. Porque não quer pensar, não quer ir mundo da realidade. Tem algumas pessoas que querem beber, comer. A gente foge da crise. Crise, vocês sabem que a palavra crise é a mesma etimologia da palavra crisálida. Veja, a borboleta está na crisálida, na crise. Depois sai borboleta. E vocês estão aptos a serem borboletas. Você pensou, Maurício, você é uma borboletona? Porque seria uma borboleta grande. Vejam vocês, a gente pode nos modificar. Está em crise, dê graças a Deus. Eu sei que não é bem assim, né? Mas a crise tem esse lado bom, tem essa coisa benéfica. Por isso que os espíritos assim, aproveitador. Está entendendo o que é aproveitador? Aproveita o desencanto, aproveita a desilusão. Veja só, o Espírito de Emmanuel diz assim:
A desilusão é a visita da verdade. Veja vocês, quando você se desilude, é porque você encontrou a verdade. É um benefício. Então, todas as coisas que supostamente são doloridas, tem um outro lado que você não vê, que a gente procura não ver. E se a gente visse, nós mudávamos. Nós mudávamos. Nós aproveitaríamos aquelas crises, aquelas dores. Então, você está tendo uma crise familiar. Você, a nossa família, eu sei que a pessoa está mentindo. Não tem problema nenhum. A nossa família é um campo de paz. Eu falo, gente, a hora que esse vulcão adormecido vier à tona, porque é impossível uma família ser um campo de paz. Porque a família é um grupo de pessoas que pensam diferente, que agem diferente, que estão em constante movimentação. Como que a nossa família é um campo de paz? Então está todo mundo morto no cemitério. Um campo de paz. Então família, eu não estou dizendo que família tem que ser o pega para capar. Mas eu estou dizendo que família tem que ter desajustes, tem que ter controvérsias. Porque nós somos seres que estamos crescendo e refletindo e mudando. Então vejam vocês, que são problemas. Vejam, senhor, nós queremos ser felizes com a nossa cabeça. Veja como que é difícil. E a gente ainda com a nossa cabeça cria obsessores. Para que obsessor com a cabeça que você tem? Eu não estou dizendo que eles não existem. Eu estou dizendo que o obsessor chega perto de você e você sabe, ele só se aproxima e ele pega no teu ponto nevrálgico, no teu ponto fraco, na tua fragilidade. Não é que ele sabe, não, ele se aproxima e que a energia dele, ele toca nos ciúmes. Aí você já acha que você está sendo traída. Ele mexe na sua baixa estima. Você chega na casa espírita, chega em qualquer lugar, todo mundo está rindo de você. As pessoas riem para você. Você acha que elas estão rindo de você? Você acha que as pessoas estão te analisando? Nós temos uma plateia interna. E essa plateia interna, ela é sarcástica. E a gente confunde a plateia interna com a plateia externa. Então, a nossa mentalidade. Crenças da época de Jesus. Estou demorando muito, você acha que já devia terminar? Algumas crenças da época de Jesus, alguns preconceitos da época de Jesus. Encontrava-se lá um homem que tinha mão seca. Alguém perguntou a Jesus: é permitido curar no dia de sábado? Isso para poder acusá-lo. Desculpa, deixa eu colocar. E aí? Jesus questiona a crença. Jesus respondeu: há alguém entre vós que, tendo uma única ovelha, e se esta cair num poço, no dia de sábado, não a irá procurar e retirar? Não vale o homem muito mais que uma ovelha? Veja assim, Jesus questionando verdades absolutas, valores sagrados. Não se faz nada no dia de sábado. Nada. Tanto é que isso é uma crença dos sabatistas, que é uma crença que Moisés estabeleceu, o dia do Senhor, sábado. É permitido, pois, fazer o bem no dia de sábado, disse então aquele homem. Estende a mão, ele a estendeu, e ela tornou-se sã como a outra. Os fariseus saíram dali e deliberaram sobre os meios de o matar. Veja a força da crença. Quando você muda ou tenta mudar algo,
você mata o indivíduo. Jesus foi o maior renovador das atitudes. Mudava as crenças, mudava aquilo que as pessoas acreditavam sem pensar. Quem estabeleceu não fazer nada no dia do sábado? Foi Moisés, há 2000 anos antes de Jesus. Então, a força da crença é uma coisa fenomenal. E aí vejam que disse Jesus, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Ao dizer isso, o mestre se referia ao antigo mandamento de Moisés, que pedia toda e qualquer atividade aos sábados, e que ele, por sabedoria, por ser desprovido de qualquer preconceito, entendia a serventia dessa lei para determinada época, porém queria agora mostrar aos homens que as experiências passadas são válidas, mas precisam ser adequadas às nossas necessidades da realidade presente. Nós tem coisas que nós valoramos e nós damos valor, que serviram no passado, mas agora nós precisamos reciclá-las. Ok? Outra crença. Existe um homem chamado Zaqueu que era pequenininho. Quando Jesus passou, ele subiu numa árvore para que ele pudesse ver o mestre. Só que ele era muito rico, ele era cobrador de impostos, ele era publicano. Os publicanos eram mal vistos. Chegando a Jesus aquele lugar, ele levando os olhos, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em sua casa. É o que acontece. Ele desceu a toda pressa e recebeu alegremente. Vendo isso, a turma da fofoca já disse. Todos murmuraram e diziam: ele vai se hospedar na casa de um pecador. Nada mudou. Aí realmente disse assim: os costumes de uma época refletem de tal maneira sobre os indivíduos que eles passam a vê-los, os costumes, primeiramente como normas sociais, depois como valores morais, culminando finalmente como ordens divinas. Veja só, está com sono, Fábio? Levanta, toma água, né? Veja só. Norma social. Todos os homens precisam fazer circuncisão. Porque Moisés sabia que os homens poderiam transmitir doenças às mulheres se eles não fizessem circuncisão. Então, isso aqui é um valor social. Depois, com o passar dos anos e séculos, virou um valor moral, para depois virar uma ordem divina. Nossas ordens divinas hoje em dia, elas são o quê? Começaram com valores lá em cima, valores morais, normas sociais. E depois, com o passar do tempo, Deus que quis. É uma ordem de Deus. Ok? Normas sociais, valores morais, ordens divinas. Aí realmente assim, o que é moral ou imoral é relativo em se tratando de costumes e regras sociais. Porque em cada tempo, em cada era, em cada povo, muda-se as leis sociais, mudam-se os valores, muda-se a moral. Muda-se a moral.
Somente os sábios, os extremamente sábios, os extremamente estúpidos, que não mudam. Confúcio. Os extremamente sábios, os extremamente estúpidos, é os que não mudam. Porque o extremamente sábio não muda, porque ele é extremamente sábio, ele sabe. E o estúpido somos todos nós, né? Que conservamos as coisas. A preço de dor. A preço de dor. Valor mudado, crença, preconceito. O bom samaritano. Por acaso desceu pelo caminho o sacerdote, viu, passou adiante, igualmente o levita. Chegando àquele lugar, viu, passou também adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu e moveu-se de compaixão. Disse-lhe então a mulher samaritana: como sendo tu, judeus, me pede beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Preconceito. Jesus quebra o preconceito, se comunica com a mulher samaritana. Jesus disse que o samaritano, que era mal visto, ele é o que entraria primeiro no reino dos céus, porque ele era um homem de bem. Enquanto as pessoas de Samaria, elas não eram bem vistas. Veja que Jesus, ele era um homem que tinha valores que nós desconhecemos. Nós desconhecemos. Nós não temos noção de quem era Jesus. Um homem forte, determinado, perseverante. Quando ele precisava dizer, vós sois raças de víboras, ele dizia. Quando ele precisava dizer assim, vós sois túmulos caiados, ele dizia. Né? Hipócritas. Vocês têm pele de ovelha, mas são lobos. E a gente não diz não para o outro. Porque o outro vai ficar sentindo. Eu não estou incitando ninguém a ser estúpido como eu. Mas tem gente que precisa escutar às vezes algumas coisas. Tem que escutar. Eu acho. E eu digo, não é Bruno? Você é louco, perto de ovelha, você não me engana. Eu também sou obrigado a escutar o que a pessoa tem para me dizer, mas eu digo. Ah, mas espírita médium, então não pode dizer essas coisas. Médium tem que ser um santo. Tem que andar com roupas surradas. Então, não pode ter tupete. Porque a gente tem uma noção de médium. Falar, ele é médium, tem que ser aquela alma cândida. Não é bem assim. Eu, pelo menos, não sou bem assim. E digo sempre nas minhas palestras, não me tome como exemplo. Porque isso é preconceito. Vivenciem, tentem me conhecer para saber quem eu sou. E vocês não podem ter noção de mim só por eu estar aqui. Só quem convive comigo sabe quem eu sou. Só quem convive. Só quem convive com você que sabe quem é você. Só quem convive com a Sandra que sabe quem é a Sandra. Não é, Clarice? Veja Marta e Maria. Jesus dizendo que Maria escolheu a boa parte. E Marta estava muito preocupada com as coisas de casa. Crença. Primeiro vou fazer o serviço de casa, depois vou escutar o Senhor. Nada mudou. Assim, meu marido não gosta que eu saia de servir o jantar para ele. Marmanjo.
acostumou a servir, ela não pode reclamar, porque para pegar, ela serviu durante muito tempo. E agora não consegue desvincular. Entendeu? O que a gente faz é o jogo da sedução. Eu agrado, sirvo. Uma senhora que vai na nossa casa espírita, ela precisa levar 2 copos de água na beira da cama do marido, uma água gelada e uma natural. Para quando ele for tomar, ele diz para ela, misture. Não estou brincando. E a Amélia mistura. Veja só, esse homem que é cruel ou ela que é cruel com ela? Ela é cruel com ele. Onde tem uma vítima, tem um algoz. Um retroalimenta o outro. Uma permissão, a pessoa dá permissão. Ele é estúpido comigo. Eu não digo, mas comigo eu penso, perfeito. Porque vem ver alguém ser estúpido comigo. É uma pessoa. Porque as pessoas são estúpidas com as outras. Fala, é estúpido comigo. Dê um passe nele que é obsessor, sim, encarnado. Porque veja, nós temos essa mania das pessoas serem estúpidas e a gente não fala nada. Será que é bom? Quem é bonzinho com os outros é malzinho consigo. Lembrem-se disso. Essa mulher está aqui beijando o pé de Jesus e ungindo o pé de Jesus beijando o pé de Jesus e ungindo o pé de Jesus com perfume, enxugando nos seus cabelos. E ela era uma mulher de uma vida. E Jesus diz para as pessoas que essa mulher muito ama. Por isso que os seus pecados serão perdoados. O povo fica doido. Porque todo mundo se guardando. E essa mulher chega e tem esse comportamento. Porque os fariseus dizem, por que essa mulher, os apóstolos, não vende esse perfume e dá para os pobres? Não parece igual hoje? E Jesus dá uma resposta completamente diferente. Veja um homem desconhecido. Veja um homem desconhecido que nós não conhecemos. Ao presenciar isso, o fariseu que o tinha convidado dizia consigo mesmo: se este homem fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o toca, pois é pecadora. Jesus está almoçando com seus amigos. O filho do homem vem, come e bebe, dizem: é um comilão e um beberrão, amigo dos publicanos e dos devassos. Tudo no Evangelho. Veja a noção que as pessoas tinham de Jesus e as crenças. Porque o profeta não podia comer. O profeta não podia sentar com os publicanos. O profeta não podia beber vinho, obviamente, quem está bebendo vinho não era água. Aqui Filipe, Natanael, ele diz: achamos aquele homem a quem Moisés se referia, escreveu na lei e os profetas, anunciaram a Jesus de Nazaré, filho de José. Respondeu Natanael: porventura pode vir coisa boa de Nazaré? Filipe retrucou: vem e vê. Porque Nazaré não era bem vista, era uma cidadezinha insignificante, como Catanduva. Pode vir boa coisa de Catanduva? Se eu fosse de Montreal já seria diferente. Pode vir boa coisa de Nazaré? Filipe sim. Vem e vê.
preconceito pela sua percepção. Não julgue. E para terminar, porque já são 20. Você vê como que a gente bate o olho e julga, né? Mas é verdade, né? Eu tenho tudo pronto na cabeça. Para mim é a mão de Deus, né? Veja só. Quem sabe a vontade de Deus? Quem sabe a vontade de Deus? Eu estou dizendo isso porque os nossos preconceitos, eles muitas vezes estão estabelecidos em cima disso. Deus assim quer. Deus assim determinou. Então, para encerrar as nossas considerações da noite, eu queria perguntar para vocês, quem é que conhece a vontade de Deus? Quem conhece? Pensa. Que bom, quando eu precisar, então eu venho de procurar aqui em Toronto. Não. Quem conhece a vontade de Deus? Ninguém conhece a vontade de Deus. Os livros sagrados foram escritos pelos homens. Jesus não era Deus. Jesus poderia dizer, eu e meu Pai somos um, dizendo que ele estava integrado com o Pai. Mas a vontade de Deus, ele nunca disse qual é a vontade do meu Pai. Ele dizia, a vontade do meu Pai é essa, mas isso foi traduzido pelos homens. Então ninguém sabe qual é a vontade de Deus. Inclusive no livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que é necessário distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é da vontade do homem. Questão 256. O que é a vontade do homem e o que é a vontade de Deus? Voltamos aqui para a nossa iceberg tão famoso. Nós não sabemos nada nem sobre a nossa vontade, que está aqui na inconsciência, quanto mais da vontade de Deus. A vontade de Deus, nós sabemos as coisas aqui da ponta do iceberg, da consciência aqui da ponta, da pontinha, mas nós não sabemos das coisas profundas da nossa vida. Nós não sabemos, e a vontade de Deus, ela muda de tempos em tempos. A vontade de Deus muda de tempos em tempos. Pensem comigo, gente. Nós estamos chegando ao final. Sei que vocês estão cansados. Eu também estou. Deus é imutável, diz no livro dos Espíritos. Deus é soberanamente justo e bom. Deus é imaterial. A vontade de Deus aqui é a mesma vontade de Deus aqui? É a mesma. E a noção que nós tínhamos de vontade de Deus aqui é a mesma que aqui? Então veja que a vontade de Deus, ela é mutável conforme os tempos. Vejam que aqui nós temos uma representação da evolução humana. Australopithecus afarenses, Australopithecus africanos, Australopithecus robustos. Surgiu na mesma época que o Homo habilis. Veja que aqui bifurcou a evolução, né? Aqui seguiu uma evolução e aqui redundou no Homem sapiens, que logo em seguida nós vemos o Homem erectus, o Homem sapiens de Neandertal, o Homem
sapiens, enfim, o homem sapiens, depois o homem científico. Mas eu estou mostrando isso porque a vontade de Deus aqui era a mesma. Só que aqui, um trovão era a vontade de Deus. Hoje em dia nós sabemos que o trovão é um fenômeno da natureza. Para algumas pessoas, quando surgiu a AIDS, eles sabiam que era a vontade de Deus para castigar os homossexuais. Depois a ciência, graças a Deus, apareceu, nós temos uma ciência evoluída, e mostrou que isso era uma grande besteira, que as pessoas heterossexuais também pegavam AIDS. Mas se não houvesse ciência, o que a peste, durante a sua devastação na Europa, na Idade Média, era a vontade de Deus. E ninguém provava que não era. Veja então, nós não sabemos qual é a vontade de Deus, e a nossa noção de vontade de Deus é relativa. Sinto muito vos avisar. Então, os nossos preconceitos não podem ser estabelecidos em cima de vontade de Deus. Porque daqui 200, 300 anos, a nossa noção sobre a vontade de Deus é diferente. Estou me fazendo entender? De uma noção sobre família, sobre sexo, sobre costumes. Aqui era um carinho tremendo quando vocês pegavam uma fêmea para tirar piolinho. Pega a tua esposa hoje para tirar piolinho para você. Não, mas dá para notar que aqui são... Lembra que eu mostrei as mentalidades, os valores, as crenças, os preconceitos? Aqui tinha um jeito de ser. Aqui, um jeito de ser, aqui estavam comendo um mamute, aqui um dinossauro, não sei. Hoje em dia a gente come com garfo e faca. E cozinha. Existe sal. Existe pressão alta por causa do sal. Existe uma série de coisas. Mas aqui, veja só os costumes e os valores diferentes. Você acha que se chegasse uma outra família com fome, essa família ia dizer assim, senta aqui todos, vamos comer fraternalmente, em nome de Deus? Era uma paulada só, não era nem paulada, era ossada, porque pegava o osso do mamute e dava na cabeça do outro. Então veja que as coisas vão mudando. Essa noção diferente. Então, olha que crianças, é uma noção diferente. Essa já fazia um penteadozinho, olha. Que bonitinho. Que a vaidade é uma coisa atávica, né? Principalmente na mulher, né? Homem não tem vaidade, né? Ainda bem que você está aprendendo a lição. Veja, essa aqui também, olha, tem uma Maria Chiquinha. E é bom que se diga que nós viemos daqui, viu, gente? Porque a espírita só reencarnou da Catarina de Médici para diante. A espírita só viveu na corte da França, na corte de São Bartolomeu. Aqui ninguém quer. Ninguém quer ser a Maria Chupaninha aqui. Então, veja só, essas daqui são os nossos ancestrais. Essa família tem valores completamente diferentes dessa família. Qual é a vontade de Deus? Essa família indiana tem costumes completamente diferentes dessa família da nobreza do século passado. Os membros da família ausentes ou presentes, vivos ou mortos, estão energeticamente presentes na estrutura familiar atual.
influenciando-a profundamente, afeta os nossos sentimentos, nosso modo de agir e até a nossa saúde. É uma família completamente diferente daquelas. E sucessivamente, porque isso é um estudo sobre família. Aqui um casamento, né, na Inglaterra, os nossos casamentos lá no Brasil tem muito churrasco e chopes, uma coisa chique. Pelo menos eu falo da onde eu vivo, né? Eu sei que vocês vêm de tradições melhores. Vejam que aqui é uma outra família. Eu pus uma família assim, de obesos, de gordinhos, porque esses valores familiares influenciam os nossos valores. Porque você olha no seu pai e na sua mãe, os seus valores, e você não pode dizer que aqui existe uma vontade de Deus, uma vontade kármica, porque você é gordinho, porque Deus quis. Eu estou querendo demonstrar para vocês a nossa coparticipação nas coisas, porque a gente não pode dizer que é valor de Deus, é vontade de Deus. Isso faz parte dos nossos conceitos, daquilo que você vivenciou. Ok? Veja uma família dos barões do café, chamadas famílias quatrocentonas, nomes diferentes. Uma família mais atual. Aqui me parece uma família americana, né? Não parece? Veja que você olha a família, você já identifica, né? A outra família, mais jovem. Essa é uma família cataduvense, né? Com ampóbolas do Halloween atrás. Conhecimento real é saber a extensão da própria ignorância. Confuso. Não vou ler porque não tem nada a ver. Então vamos ler assim, né? Chico. É do Chico, porque na realidade o Chico está sendo comemorado e tudo mais. Há de se notar que a doutrina espírita é essencialmente democrática e que as lutas dentro da própria doutrina entre os seus profitentes são intensas porque temos opiniões muito livres, estamos desalgemados de quaisquer dogmas. É isso, né? Portanto, essa democracia espiritual que impera na doutrina dos espíritos nos vacinará sempre contra os chamados quistos religiosos, porque as nossas próprias brigas internas nos previnem contra isso. Só Chico para dizer essas coisas para nós. Entendeu? Nós estamos numa doutrina democrática, nós estamos vivendo conflitos, porque nós estamos aprendendo, porque nós não temos dogmas. Nós não temos coisas que devem ser pré-estabelecidas. Nós estamos vivendo e aprendendo. Isso é Chico Xavier. E aqui nós temos algumas figuras importantes: Isabel de Aragão, Sócrates, Jesus, Gandhi, Teresa de Calcutá, Kardec, Xavier, William Crookes. Diz Hamed que o indivíduo atinge um bom nível ético quando pensa por si mesmo em termos gerais e críticos. Olha só. Quando dirige sua conduta conforme julgar correto, demonstrando assim independência interior, quando é autônomo para definir o bem e o mal, sem seguir fórmulas
talvez seja uma fórmula para que a gente deixe os preconceitos e haja com as nossas próprias razões e ande com as nossas próprias pernas. E aqui eu coloquei pessoas importantes que agiram de certa forma, que durante algum tempo foram mal vistas. Todos foram mal vistos. Mas no fim nós soubemos que eles fizeram esse trabalho consigo mesmo e são perpetuados até hoje por figuras importantes. Então, meus amigos, nesse nosso encontro aqui em Toronto, depois da alegria do encontro de Montreal, onde todos os grupos de Montreal e alguns de outras cidades compareceram, de certa forma, atingindo o objetivo da unificação, de nós convivermos juntos com as nossas diferenças, porque, como dizia o escritor brasileiro, a unanimidade é burra, né? Então nós precisamos aprender a viver com as nossas diferenças. E eu acredito aqui que nós estamos aqui com várias casas espíritas aqui presentes. Eu não sei os nomes das casas espíritas, mas estou vendo ali o Paul, a Giane, estou vendo o Sobete, estou vendo a Jussara, enfim, estou vendo a Sandra. Então, esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso objetivo. Quando a gente se chama de irmão, não é aquele irmão melado. Quando a gente se chama de irmão, é que a gente sabe que nós somos uma rede enorme. Quando se mexe na ponta de uma rede, se mexe toda a rede. Como dizia Mahatma Gandhi, quando um homem sobe, todos sobem. Quando um homem cai, todos caem com esse homem. Então, esse conceito de irmandade, de fraternidade, é que deve permanecer conosco. Agradeço o convite de vocês. Repito as palavras de Buda no início. Não acreditem nas coisas por acreditar nas coisas. Pensem, analisem. Mesmo as coisas que eu disse, aquilo que vos é útil, guarde. O que não for útil, deixa. E lembre-se sempre que esse trabalho de extirpar os espinhos da nossa intimidade, que são os preconceitos, é um trabalho vital para a nossa felicidade. Desde já. A felicidade não é de lá só, é desde agora.